Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a uma aula de matemática. Hoje nós vamos ver sobre comparação de frações, né? Ou comparando frações, disponível no livro de vocês na página 139, com o professor Wilson Tavares. Então, vem com a gente, vem aprender matemática. E aí, pessoal, para a gente iniciar, nós vamos aqui relembrar os termos de uma fração, certo? O que seriam os termos de uma fração, né? Os que a compõem, né? Os nomes dos termos da fração. A fração ela é indicada mais ou menos dessa forma, com o número em cima, chamado de numerador, tá? Nesse caso, o numerador aqui é o nosso número 1. Embaixo do numerador tem uma barrazinha aqui, certo? Que ela indica uma fração, né? A divisão, é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Então, essa barrazinha aqui, ela indica, né? Nos fazem relembrar ou saber que nós estamos trabalhando com uma fração, tá? E aí ela divide nossos dois termos, né? O numerador em cima e o denominador embaixo, tá? Então, esses aqui são os termos da nossa fração. Numerador de cima, né, o número de cima, e o denominador, o número de baixo. Tá? Numerador 1, denominador 12. Certo? Só para a gente dar uma relembrada e uma revisada nesse conteúdo. E aí a gente vai aprender a comparar frações. Certo? O que seria comparar frações? Indicar se uma é maior ou menor do que a outra e também podendo ser até iguais. Certo? Então nós temos aqui do lado esquerdo, temos algumas barrinhas, certo? A representação geométrica da fração, certo? Mais ao lado direito, é a representação dela numérica, como nós podemos ver aqui a figura 1, né? Eu tenho uma barrazinha que está dividida em dois, certo? E uma delas está pintada, né? Uma dessas partes está pintada. E aí, a gente representa como o número 1 em cima. Por que o número 1 em cima? Porque a quantidade de partes que tem pintada. Então, nós temos apenas uma parte pintada, certo? De duas que foi dividida, né? Ou seja, formando a fração 1 meio, certo? Formando a fração 1 meio. Figura de número 2, tá bom? Nós temos também a fração dividida, né, em 4 partes, certo? E temos apenas uma partezinha lá pintada, certo? Se só temos uma parte pintada, então o número 1 vai ser o nosso numerador, o número de cima, certo? E aí eu tenho 4 partes pintadas, 1, 2, 3, 4, então meu denominador vai ser um 4, né? E a gente lê da forma 1 quarto, tá? Figura de número 3, eu tenho uma partezinha pintada, então o meu número 1 será o meu numerador. Lembrando que o número de cima sempre indica quantas partes tem pintada na nossa representação, certo? E aí vamos agora ver quantas partes está dividida a nossa figura, né? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então nós temos aí a figura que está dividida em 8 partes, né? Temos até aqui o número 8, que está na partezinha de baixo, e apenas uma dividida, então apenas uma pintada, aliás, então temos o 1 aqui em cima, tá bom? Ficando, né, como 1/8. E a nossa quarta figura e última, né, nós temos aqui apenas uma partezinha pintada, tá aqui o número 1, certo? Meu numerador, indicando que temos uma parte pintada, uma parte comida, né? Que aí surgem situações de pizza, de barra de chocolate, que a gente pode comer uma partezinha ou então comer um pedaço de pizza. Tá, que a gente acaba pintando só um, né? Agora vamos ver quantas partes tem divididas, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Certo? Então nós temos aqui uma fração, representação geométrica, uma parte pintada, meu numerador, né? E são divididos em 12 partes, então meu denominador é 12.
tá? E a gente lê da forma 1/12, tá? Detalhe, quando o meu denominador, ou seja, o número de baixo for maior que 10, sempre nós vamos acrescentar a palavra avos, tá? Logo no início de frações, eu passei uma atividade para vocês, que era para escrever, né, como se lê as frações. E aí eu vi a galera escrevendo como 1/2, 1/4, 1/8. Essa não é a forma correta de escrever o nome da fração, tá? A forma correta de escrever o nome da fração é como eu acabei de explicar aqui a vocês, né? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, e a partir de 10, né, a gente lê o nome normal do denominador, só que acrescenta a palavra avos, né? Como temos aqui no exemplo de 1/12. Se fosse o 13 aqui embaixo, seria 1/13. Se fosse o 14, 1/14, e assim sucessivamente, tá? E aí, para comparar frações, né? Para comparar frações, a gente vai utilizar 3 símbolos, tá? O símbolo de igual, que vocês já conhecem, certo? Deixa eu pegar outra tinta aqui só para ver se eu consigo destacar melhor. Pronto. O símbolo de igual, que a gente já conhece, né, nas nossas continhas de adição, subtração, multiplicação e divisão sempre aparece. O símbolozinho de menor que, quando a gente indica, por exemplo, que 3 ele é menor que 4, tá? 3 é menor que 4, símbolozinho de menor que. E temos o símbolozinho aqui de maior que, como por exemplo, eu posso dizer que o 7 ele é maior que 5, tá? Lembram que a gente já fez isso de maior que, menor que, quando a gente compara esses números aqui naturais. E agora a gente vai aprender a comparar frações, certo? Quando que uma fração é maior ou menor que a outra, tá bom? Então vamos aqui, como é que a gente deve comparar as frações, certo? Trouxe aqui as mesmas figurinhas que a gente tínhamos visto anteriormente e utilizando os símbolos que a gente acabou de ver, nós vamos comparar essas situações aqui, essas nossas figuras, não é isso? E nós temos aqui a figura de número 1, e vamos comparar com a figura de número 2, tá? Detalhe, ou nós vamos usar ou maior que, ou menor que, ou igual, tá certo? E para onde que a gente vai olhar, certo? A gente vai olhar para a parte, né, que está dividida a nossa figura, certo? Nesse caso aqui, nós temos apenas uma parte pintada. Observem todo o tamanho dessa parte aqui, ó, certo? E agora a gente vai comparar essa nossa outra figura. Observe toda essa parte aqui, certo? E aí se a gente tivesse uma folha de papel, tivesse esse desenho, se a gente fosse recortar, né? Suponhamos que a gente fosse fazer isso. Qual é, né, que tem a parte maior, né? A figura de número 1 ou a figura de número 2, né? Qual é que é a figura que tem a parte que representa a parte maior? Ou seja, vamos supor que seja uma barra de chocolate, 2 barras de chocolate. A barra de chocolate número 1 e a barra de chocolate número 2, certo? A barra de chocolate número 1, ela tem a divisãozinha bem aqui, certo? No meio. A barra de chocolate número 2, ela tem essa divisão aqui, como se fosse, que tá aqui, onde, como é a representação pintada dela, né? Então, qual é, né, onde é que eu vou destacar ou tirar o pedaço de chocolate maior? Na figura número 1 ou na figura número 2? Se a gente fosse pegar lá o chocolate, quebrar, a gente ia identificar que na figura de número 1, ela ia ter um pedaço de chocolate maior do que na figura de número 2, tá? Então, a representação fracionária da figura de número 1 é maior do que a representação fracionária de número 2. Certo? Isso aqui é bem simples de identificar. Abaixo a gente observar, né, a parte pintada, qual é que é a maior, né, entre elas. Próxima situação, a figura de número 3, né, e a figura de número 4. Observando apenas essas partes aqui, ó, pintadas, né, ou melhor, as partes que foram divididas, né, nossas barrinhas, qual é que representa uma parte menor, aliás, maior, né?
a figura de número 3 ou a figura de número 4? Trazendo lá para pedaço de caixa, para barrinha de chocolate, né? Temos a barrinha de chocolate número 3 e a barrinha de chocolate número 4, né? Então, se a gente fosse tirar um pedaço do tamanho que está pintado aqui em marrom as nossas figuras, qual delas, né, teria a parte maior, né? A figura de número 3 ou a figura de número 4, né? Então, se a gente fosse, ou melhor, se a gente tivesse essa figurazinha aqui também no papel impresso, né, pra gente recortar, e se a gente recortar essa parte pintada, a gente ia verificar que a de número 3 tem a parte maior do que a de número 4, né? Ou seja, a representação geométrica da figura de número 3, ela é maior que a representação geométrica da figura de número 4. Certo, turma? Então, é bem fácil de identificar isso aqui, certo? Basta a gente comparar aqui as partes, certo, das nossas frações, né? Os pedacinhos nas quais foram divididas. Mas nem sempre vai estar tão fácil assim para a gente identificar. Às vezes vai aparecer só os números, e aí daqui a pouco a gente vai ver exemplos de como a gente pode resolver, certo? Então, prosseguindo, temos aqui, vamos continuar comparando, né? Temos aqui a continuação de exemplos para a gente aqui poder identificar, né? Então, qual é aqui que tem a parte, né, da fraçãozinha, a parte da representação geométrica maior, né? A figura de número 5 ou a figura de número 6, né? Se a gente for identificar aqui, claro que de cara a gente vai ver que a parte da figura de número 5 ela é maior do que a parte da figura de número 6, certo? Então a gente indica que a representação fracionária 5 ela é maior do que a representação fracionária 6, certo? Próximo aqui eu tenho a sétima, figura sétima e a figura oitava. Tá? Então comparando, esse pedacinho aqui, ó, ele é maior ou menor que esse pedacinho aqui? Se a gente for identificar, né, se a gente tivesse um chocolate com essas mesmas medições, eu tivesse impresso para a gente recortar e comparar, nós íamos identificar que a figura de número 7 ela é menor que a figura de número 8. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui essa minha simbologia aqui do menor que. Certo? Então, essa minha figura de número 7 ela é menor do que a figura de número 8. Ok? Acho que dá para vocês entenderem aí que está indicando o menor que. Certo? Então, comparar visivelmente assim as figuras, né, geometricamente, né, representada por desenho, pintada é bem simples, né? O que vai complicar um pouco é quando a gente passa a comparar esses números, tá? Como eu trago nesse exemplo aqui para vocês, né? Complete com os símbolos de menor que, maior que e o igual às frações abaixo. Né? E aí nós temos aqui a comparação de 1/2, né, e 1/4, né? Qual que é o maior e qual que é o menor, ou se são iguais. Não é isso? Então temos aqui 1/2 é maior ou menor que 1/4? Né? Se a gente fosse pegar aqui desenho, né, por exemplo. Pronto, eu vou tentar desenhar aqui. 1/2. Então eu divido, né, em 2 e pinto 1. 1/2. Aí agora, 1/4. Eu divido em 4 e pinto 1. Pronto, e aí eu vou pintar apenas 1. Se eu fizer meu desenho assim, eu não vou ter tanta clareza como tinha nos slides anteriores de indicar, né, qual que é a fração maior e qual que é a fração menor. Certo? Eu não vou ter assim claramente como identificar isso aí. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Tem uma regrinha, tá? Que diz o seguinte: quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração. Quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração, tá? Então vamos só entender isso aqui para daqui a pouco a gente voltar para a questão.
que é que isso aqui quer dizer? Suponhamos, tá aqui, temos aqui a representação geométrica. Tá? Então, que fração fica aqui? Essa representação fica 1/2, né? Como a gente já viu lá no início da aula. E essa aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? E esse aqui é 1/12. Pronto. Agora vamos tentar entender o que é que isso aqui diz, né? Quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração. Ou seja, comparando aqui o desenho dessas duas frações, né? Essa parte aqui, ó, ela é maior do que essa aqui. Certo? Então, e aí vocês vão observar que o denominador da minha fração, o 2, ele é menor do que o 12. Não é isso? Quanto maior é a parte, tá aqui, ó, maior é a parte, está pintada de marrom, menor é o denominador da fração. Certo? Conseguiram entender? Quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração. Certo? Se a gente fosse comparar nessas duas figuras geométricas aqui, nós íamos dizer que o 1/2 ele é maior ou menor que 1/12, né? Essa parte aqui é maior ou menor que essa parte aqui? Ele é maior. Então, 1/2 ele é maior, né, do que 1/12. Ou seja, o que é que vai acontecer? Como é que nós vamos comparar, né? Quanto menor for o meu denominador, comparado ao outro denominador da fração, essa fração aqui vai ser a maior. Tá? Quanto menor for o denominador da fração, comparado a outra fração, o que tiver o menor denominador vai indicar a fração maior. Tá? Então, voltando para cá. Item A. O meu 2, né? Ele é maior ou menor que 4? Ele é menor que 4, né? Se ele é menor que 4, então significa dizer que essa fração aqui ele é maior do que 1/4. Ou seja, qual é o símbolo que eu vou usar aqui? O símbolo de maior que. Certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que observar os denominadores das frações. Certo? Quando o numerador for igual. Observem que o numerador aqui é igual, ó, 1 e 1. E aí eu vou observar os denominadores, 2 e 4. O menor denominador será que a fração é maior, certo? Comparando aqui agora 1/8 com 1/12, o que é que vai acontecer, certo? Numerador é 1, numerador é 1, numeradores são iguais. Então a gente agora vai observar os denominadores, certo? Um denominador é 8, o outro denominador é 12, certo? O meu 1/8 tem o denominador, que é o 8, menor do que o denominador 12, certo? Se ela é menor que o denominador 12, significa dizer que essa fração aqui ela é maior do que a outra, tá? A fração de 1/8 ela é maior do que 1/12. Deixa eu apagar aqui para fazer mais bonitinho. Pronto. Ah, meu Deus. Vou apagar aqui de novo. Paciência aí com o professor, tá? Ao vivo é assim mesmo. Pronto, agora ficou melhor. Pronto, fechou. Então, 1/8 ele é maior do que 1/12. Agora vamos para o item C. Né? 1/12 ele é maior ou menor que 1/2. Né? Observem que o 12, meu denominador, ele é maior do que 2. Se ele é maior, então significa que essa fração aqui é menor do que 1/2. 1/12 ele é menor do que 1/2. Por quê? Porque quando eu pegar um chocolate e dividir em 12 pedaços, né, os pedaços serão bem menores do que se eu pegasse o chocolate e dividisse em 2 pedaços, certo? Então, para a gente finalizar aqui, o item D, 1/8 e 1/4, o meu 8 aqui ele é maior do que 4, então significa dizer que essa fração de 1/8 ela é menor do que 1/4, tá bom? Eu já expliquei essa parte aqui, e aí isso aqui indica
quase a mesma coisa disso aqui, que a gente acabou de ver, certo? Então vamos entender isso aqui. Diz o seguinte: quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração, certo? Ou seja, se a gente for comparar esse pedaço aqui, ou essa partezinha aqui, com esta, nós vamos ver que essa parte da primeira figura ela é menor do que a parte da segunda figura. O que é que acontece? Que fração está representada aqui? Né? Se a gente for contar aí, a gente vai ver que tem um oitavo aqui. Se a gente for comparar aqui, a gente vai ver que tem um quarto. Certo? E aí, a minha observação aqui diz exatamente isso. Quanto menor for a parte da fração, maior será o meu denominador. Certo? Observe que a minha figura 1 tem uma parte menor do que a figura de número 2. E aí vocês vão ver que o meu denominador ele é maior da figura 1 do que o da figura 2, né? Que 8 é maior que 4, tá bom? Então, tirem print ou copiem essa observação aqui, né? Quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária. Também essa outra observação aqui. Se não quiserem copiar, tem no livro de vocês, a partir da página 140, as duas observações aqui que eu estou acabando de dizer a vocês, tá bom? Pessoal, tem uma coisa importante aqui, tá bom? Quando a gente for comparar frações com o mesmo denominador, certo? Quem é o denominador? A parte de baixo, né? O número de baixo. A menor fração é aquela que apresenta o menor numerador, tá? E aí a gente temos aqui um exemplo. Vamos tentar entender aqui o que é importante. Que fração é essa daqui, né? Se a gente for fazer essa fração aqui, nós vamos identificar aqui que temos um quinto. Tá? E na figura 2 nós temos 3 quintos. Agora vamos comparar essa fração aqui. Vamos ver qual é que é a maior e qual é que é a menor. 1/5 e 3/5. Observe que temos uma situação diferente de todas as outras que nós vimos nos exemplos anteriores. Nos exemplos anteriores, o meu número de cima, que era o meu numerador, era igual. Agora, o que é igual? O meu denominador, certo? E aí, o que a gente vai fazer? O que é que diz aqui, né, que é a nossa observação? Quando, né, a gente vai comparar frações do mesmo denominador, que é esse caso aqui, ó, de mesmo denominador, que é o caso que o exemplo nos traz, a menor fração é aquela que representa o menor numerador, certo? Então, a gente esquece os denominadores e vamos comparar aqui apenas os numeradores, certo? Quem é aqui que apresenta o menor numerador, ou seja, o menor número que está em cima? 1/5 ou 1/3? Né? Nós observamos aqui que é o número 1, ele é menor que 3, ou seja, 1/5 ele é menor que 3/5, certo? E aí, geometricamente, a gente vai ver que esse 1/5, que é só essa parte aqui, né? Ela é bem menor do que essa partezinha aqui, ó, que está toda pintada, de 3/5. Então, geometricamente, né, a gente consegue ver isso aqui, que a parte pintada da fração 2 ela é maior do que a parte pintada da fração 1. Ou seja, o 1/5, a fração de 1/5, ela tem a parte menor, né, pintada em relação do que a parte da figura de número 2, que é 3/5. Certo, turma? Então, por hoje é só, tá? Estarei enviando também um outro link para que vocês possam assistir uma outra aula também de comparação de frações, bem mais simples e bem mais rápido, onde o professor apresenta uma outra metodologia, tá? E aí estarei enviando, né, em breve a atividade de vocês no grupo para que vocês possam estar realizando a atividade de comparação de frações, certo? Referente à aula de hoje. Bom, então, um abraço virtual a todos, certo? Espero que estejam todos bem, espero que tenham todos gostado e até o nosso próximo encontro.